e as testemunhas de ano passado. Antes, eu gostaria de saber se aí, com os senhores, se alguma das testemunhas está no mesmo ambiente que vocês. Não, Excelência, as testemunhas eu pedi que ficassem numa sala aqui ao lado. Vossa Excelência pode verificar aqui que não tem ninguém comigo. Com o preposto, o requerente, o advogado do requerente? Não, entra em sala. Eu estou só preposto da requerida, estou só na minha sala incomunicáveis. Para que o requerente e o advogado fizessem o mesmo movimento com a câmera. Eu não estou ouvindo bem, Excelência. Eu peço para que o senhor dê um giro com a câmera, como os outros fizeram, só para a gente registrar. Quem é aquela pessoa que está lá na Oi? sala? Apareceu uma pessoa lá no final da sala. É a minha mãe, eu estou em casa. Ah, Também estou em casa. ok. Certo. Então vamos lá. Então vamos iniciar. Então vamos iniciar o depoimento do preposto da requerida, o senhor Olavo Lázaro Munhoz. Excelência. Pois não. Tá. Eu não escutei, Excelência, falhou, pelo menos para mim aqui, falhou muito o que a senhora falou. Ele também falhou. Excelência, porque é o seguinte, a senhora está com duas chamando o áudio ao mesmo tempo, isso está dando conflito. Está no microfone. Algum microfone. Todo mundo me escuta bem. Perfeito, Excelência. Então vamos lá. Iniciando o depoimento do preposto da requerida Olavo Lázaro Soares Filho, do processo 08596-46-2019. Bom dia novamente. Seu Olavo, o senhor é da faculdade? Excelência, está ocorrendo interferência. Está tendo eco. Sim. Novamente. Vamos lá, iniciando o depoimento do preposto da requerida Olavo Lázaro Munhoz Soares Filho, nos autos do processo 082-6591, dígito 46-2019. Senhor Olavo, o senhor é funcionário da requerida? Sim, Excelência. O senhor, na época que aconteceu o fato que o requerente alega, o senhor já trabalhava na requerida? Sim, Excelência. Como é que se deu? Ele alega que se deu o desligamento dele de forma compulsória, né, da universidade. Como é que isso aconteceu? Houve um procedimento administrativo? Como é que isso funcionou para vocês? Pois não, Excelência. A faculdade, né, como toda instituição de ensino superior, ela é regida por um regimento interno, um regimento escolar, que é baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, e é também autorizado juntamente com a faculdade no momento de credenciamento pelo Ministério da Educação. E esse regimento, ele prevê tantas atividades
pedagógicas, administrativas da faculdade, como também disciplinares. Na época, o Jonas, né, o autor, ele era aluno do curso de Direito da faculdade e, em determinado momento, não contente, a gente não sabe exatamente os motivos, ele ofendeu a senhora diretora acadêmica com palavras aí ofensivas, né, infringindo dessa forma a parte disciplinar que rege o regimento interno. Por conta disso, foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar, feita uma comissão, elegido uma comissão para acompanhar, uma comissão de sindicância, para acompanhar, fazer todo o levantamento dos fatos narrados, e que culminou com o desligamento do aluno por força da infração disciplinar aí ocorrida, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Esse procedimento, ele foi comunicado ao requerente, ele participou dessa apuração dos fatos? Excelência, eu não participei diretamente, eu particularmente não participei diretamente da comissão sindicante, tá? Mas eu, por força do regimento e pelos outras ações disciplinares que foram ocorridas na faculdade, com outros alunos, não só com ele, não exatamente nesse fato, por outros, quase 2.000 alunos, então sempre acontece algum problema com relação à disciplinar de alunos, né? Mas em outras ações disciplinares aos quais eu participei, sempre foi dado a ciência ao aluno e sempre foi dado também a oportunidade dele se manifestar, né? Contraditório, por exemplo. Seu Olavo, o que nós estamos falando é da situação do seu Jonas. Tá. Não é de uma forma genérica. O que eu quero saber foi dada a ele essa oportunidade? Sim. Então, sim, como em qualquer outra situação que já ocorreu na faculdade, sim, porque se trata de uma formalidade prevista no próprio regimento. O advogado do requerente tem perguntas? Tenho sim, excelência. Pois não. Bom dia. Bom dia. Senhor Olavo, o autor foi regularmente citado para responder à acusação contra ele formuladas? Ele foi notificado. A citação é ato próprio do Poder Judiciário. Foi notificado. Sim, ele foi notificado. Ele foi notificado para responder às acusações? Nossa, com certeza. Por qual meio? Ele era aluno, né? Ele era aluno naquele momento, até aquele momento ele era aluno, né? Ele foi chamado ali. Como eu falei, eu não participei exatamente desse ato de notificação, mas o que nós fazíamos? Era notificado, chamava-se o aluno junto à coordenação de curso, eu era o coordenador adjunto na época, e nós colhíamos a assinatura do aluno, líamos a notificação para ele, colhia a assinatura dele ali de próprio punho. Se houvesse a recusa, havia testemunhas ali que sinalizariam a recusa nesse caso. O senhor tem conhecimento desses fatos que estão sendo discutidos nesse processo? Porque essa audiência é para discutir a regularidade desse processo administrativo. Então, o senhor tem conhecimento? Sim, só não participei da comissão de sindicância. Não participei da comissão sindicante do processo, mas a gente acompanhou, porque ali era um local ali é um local ainda que nós acompanhamos o dia a dia dos alunos, né? Os alunos estão todos os dias ali, eram situações do nosso dia a dia, né? Certo. Essa notificação, ele deu ciência na notificação?
Aí eu já não me recordo se ele deu ciência ou recusou-se a dar ciência. O senhor Jonas, em várias situações em que ele se solicitava requerimentos, provavelmente... Alô, está me escutando? Sim. Estão me escutando? Ah, tá, que travou minha câmera aqui. Desculpa. E via situações que o próprio senhor Jonas, ele requeria junto à faculdade, à coordenação de cursos, ciência de provas, requerimento de revisões de prova, e quando vinha o parecer do professor, muitas vezes, algumas vezes, não são todas, mas algumas, ele se recusava simplesmente a tomar ciência. Então, não era com frequência que o próprio senhor Jonas tomava ciência, apunha ali seu ciente do próprio punho, né? Eu não sei lhe dizer. Deve estar nos autos os documentos devem estar anexados nos autos, com certeza. Na situação de recusa, o senhor disseste que é assinado por 2 testemunhas, né? Na presença dele. Sim, porque recusou-se, né? A praxe jurídica, a gente empresta a praxe jurídica para as questões administrativas, né? Certo. Essa notificação que o senhor se refere, ela foi realizada antes ou depois da convocação do autor para prestar esclarecimento em audiência? A audiência ali, no processo de sindicância, você refere, né? A audiência que Sim. colheu as declarações dele. Essa notificação, ela foi antes ou depois dessa audiência? Antes. Foi antes, né? Essa notificação que o senhor está se referindo Só um minutinho. Doutor, nós não escutamos o senhor. Está cortando, doutor. Está ouvindo? Agora sim. Certo. A pergunta é se essa notificação que ele se refere, se é o ato de convocação que consta no processo disciplinar, se é esse ato de convocação para prestar esclarecimentos. A notificação é para acompanhar, para notificá-lo, né? Uma notificação é para notificá-lo que existe a instauração de um processo administrativo disciplinar e para ele acompanhar os atos e formular sua defesa. Se assim quiser, né? Se assim quiser, né? Porque esse documento não consta no processo administrativo, isso que eu estou lhe perguntando. Mais alguma pergunta, doutor? Tem, sim, senhora. Senhor Olavo, o autor ele foi convocado para prestar esclarecimento acerca dos fatos explicitados na portaria 06/2016. Essa notificação. Essa notificação? Essa aí. É uma delas, né? Não, essa notificação... Ele está sabendo. Então ele estava sabendo do que se tratava. Deixa eu concluir. Essa notificação que o senhor está se referindo é para ele prestar esclarecimento. A notificação é clara. E nesse momento que ele foi convocado para prestar esclarecimento, não foi apresentado, não foi fornecido a ele a cópia dos documentos indispensáveis ao pleno conhecimento das acusações que pesavam contra si. Doutor, o senhor está fazendo uma afirmação. Agora é o momento de fazer perguntas. As suas considerações só faz nas alegações finais. É uma pergunta, Celeste. Perguntas. Tá, então faça perguntas. Eu estou perguntando por que ele foi convocado a prestar esclarecimento sem que fosse fornecido a ele os documentos indispensáveis ao pleno conhecimento das acusações que pesavam contra ele, contra o autor. Essa é a pergunta, Celeste. Porque era para comparecer à presença da comissão sindicante, e nesse momento do comparecimento seria lido para ele tomaria ciência do que estava ocorrendo, né? Foi por conta disso. Não entendi sua pergunta.
Eu não perguntei, eu respondi, doutor. Ele Eu não foi entendi a sua pergunta. Eu não perguntei. Não, eu não estou dizendo que o senhor perguntou, eu estou dizendo que eu não entendi a sua resposta, desculpa. Ah, tá. Essa notificação que o senhor leu aí é para ele comparecer perante a comissão para tomar conhecimento dos fatos. Sim. E por que não foi apresentado a documentação sobre as acusações nesse momento? Ele compareceu nesse dia, nessa reunião que houve com a comissão, que foi solicitado, né? Provavelmente deve ter chegado à frente da comissão e foi tomado conhecimento do processo administrativo ao qual ele estava respondendo, né? Se realmente ele foi. Mas por que ele não recebeu a documentação? Ele solicitou? Doutor, ele foi intimado para prestar esclarecimento em uma audiência. A pergunta que eu estou lhe fazendo é por que não fornecer a cópia de todos os documentos referentes a essa acusação. Doutor, desculpa, mas não se trata de um processo judicial em que, no momento da citação, vai junto, acostado à citação, a inicial para que a parte contrária possa se defender. Nesse caso, é um processo administrativo, regido por um regimento interno da faculdade, previsto em lei, tá? E autorizado pelo Ministério da Educação, em que tem um procedimento próprio. E nesse momento, no momento em que ele comparece perante a comissão, lhe é dada a ciência do que está acontecendo. Certo, tudo bem. Mais alguma pergunta, doutor? Tenho, sim, senhora. A comissão disciplinar, ela produziu quais provas no processo administrativo contra o autor? Provas testemunhais. Certo. A produção da prova oral, que o senhor refere testemunhal, ela ocorreu antes ou depois da audiência de esclarecimento do autor? Depois. O autor ele foi intimado para participar da produção da prova oral? Foi notificado, ele não é intimado, não se trata de um ato judicial, é um ato administrativo. Sim, eu estou esclarecendo, doutor. Doutor, por favor. Não, Excelência, eu estou sendo... Eu acho que não precisa animosidade. Nós estamos para esclarecer os fatos. Ele está sendo deselegante. Se o senhor entendeu, responda. É só isso. Doutor, eu acho que a urbanidade ela tem que ser de ambas as partes. Sim. Não adianta também fazer perguntas num tom já agressivo, né? Aí os ânimos começam a acirrar e não há necessidade. Mas eu não estou. Faça suas perguntas de forma clara e objetiva, e o preposto vai responder também de forma clara e objetiva. Mas eu não estou sendo agressivo, excelência. Doutor, o senhor quer continuar a fazer perguntas ou não? Não, só estou lhe respondendo. Eu não estou sendo agressivo. Não, eu irei fazer, sim. O senhor tem mais alguma pergunta? Tem. Então faça, por favor. Eu quero que ele responda a pergunta. Qual foi repita, por favor. Eu queria saber se o autor ele foi intimado para participar da produção da prova oral. Pode responder, senhor Orlando. Ele foi notificado. Desde a primeira notificação, para que o senhor Jonas acompanhasse todo o processo administrativo disciplinar. Cada ato desse processo, há uma notificação para a pessoa que está sendo alvo desse processo administrativo, seu lado? É uma notificação, excelência, é uma primeira notificação em que ele comparece, ele é cientificado do que está sendo levantado num processo de sindicância administrativa, e a partir daí é feito todo o calendário, o cronograma de oitiva
das testemunhas, né, se for o caso, se for matéria de fato, das testemunhas, se for matéria de direito, apresentação de documentos. Como eu disse, a gente empresta a experiência jurídica, né, no processo administrativo, e fica ao critério da parte dele acompanhar ou não, mas ele é notificado desde a primeira parte, desde o primeiro momento, para acompanhar todo o procedimento, até o momento em que ele também produz prova para si, né, no caso de uma defesa oral, vamos chamar assim, e também trazer suas testemunhas. Então, deixa eu entender uma coisa. O procedimento que foi feito, aí eu preciso que o senhor seja específico. Pois não. Para a gente entenda em relação ao senhor Jonas, tá? A pergunta é bem direcionada a ele. Não de uma forma genérica, como normalmente acontece, não. O que a gente precisa saber é o que aconteceu na situação dele. Houve uma notificação para que ele fosse para essa primeira reunião, vamos dizer assim, para esclarecimentos. E nessa reunião é que ele já fica notificado dos demais atos, é dessa forma? Exatamente. Exatamente, até porque ele no momento em que ele é notificado, ele se apresenta à comissão, e ele também já estabelece quem são as pessoas e é feito um cronograma de oitiva, né? É uma forma de organização, até porque os alunos trabalham, têm as próprias atividades escolares, atividades profissionais, então não é sempre, todos os dias que todos estão ao mesmo tempo na instituição para serem ouvidos. Então é feito um cronograma baseado na situação fática, né? Nesse caso, no caso do Sr. Jonas, é porque era relativamente mais simples levantar as testemunhas, porque foi com uma ação contra um profissional da faculdade, a própria diretora acadêmica. Então, ela está todos os dias ali, né? Aí ficou a critério do Sr. Jonas trazer as testemunhas que ele houvesse por bem trazer, né? Ok. Mais alguma pergunta, doutor? Sim. Quem procedeu à intimação? E por qual meio? Aí eu já não posso lhe dizer, afirmar categoricamente, porque... Só para recordar, faz 5 anos. Eu lhe perguntei se ele foi intimado para participar da produção de prova oral, né? Então, essa foi a pergunta, então eu quero saber quem procedeu à intimação e por qual meio. Olha, se me desculpe, faz 5 anos esse fato, um pouco mais de 5 anos, e eu não me recordo quem procedeu, quem foi a pessoa que procedeu. Se foi eu próprio, como coordenador adjunto do curso de Direito, que geralmente são os coordenadores dos cursos, dos alunos que são sindicados, né, no caso, estão respondendo um processo administrativo disciplinar, uma forma de sindicância, é uma atribuição da coordenação de curso fazer a chamada do aluno e tomar aí a notificação dele, a assinatura da notificação, notificados. Como ele é do curso de Direito, caberia ou a mim ou ao coordenador geral, que é o professor Alexander. Então, eu não me recordo se fui eu. Exato, o senhor está perguntando quem foi a pessoa, então não sei se fui eu ou foi o professor Alexander quem colheu essa notificação. Pode ter sido eu, ou pode ter sido ele. Um dos dois foi, eu tenho certeza absoluta. Você não sabe dizer exatamente quem foi. Nem quem foi? Agora, não uma pergunta. Tem sim. O autor ele foi oral? Cortou esse silêncio. Por favor, sua imagem congelou, cortou. Está ouvindo? Agora sim. Eu gostaria de saber o seguinte: se o autor foi intimado, notificado para se manifestar sobre a produção da prova oral. Sim. Mais alguma pergunta? Você sabe dizer em que momento? No momento em que ele compareceu
O momento que ele teria que ter ido à frente da comissão, no primeiro momento, ele é notificado, ele é cientificado, vamos dizer assim, de todo o procedimento. Daí é feito um cronograma de ações da própria comissão. Doutor, consta consignado no termo da audiência do autor que a comissão ela não tinha, ela só tinha naquele momento a denúncia que foi feita pelo Alexander, né? A denúncia. As demais documentações que pesavam contra o autor, a própria comissão ela não tinha em seu poder. E mesmo assim, nessas condições, ele já saiu intimado para responder, para se manifestar sobre as testemunhas? Desculpa, como eu já disse anteriormente, eu não fiz parte da comissão sindicante e eu não posso responder pela comissão. Mas o que houve... Esse fato ele está registrado na audiência. Está registrado, então a prova já está no documento, né? O senhor tem alguma pergunta a mais? Tenho, excelência. Quantas pessoas foram ouvidas e em que qualidade nesse procedimento, nesse processo administrativo? Me desculpa, eu não me recordo. Não me recordo quantas pessoas foram ouvidas. Eu não me recordo. Como eu lhe disse, eu não participei da comissão. Eu não participei das oitivas. Eu não participei desse momento da comissão. Tá? Eu não fazia nem parte da comissão. Mas esses fatos estão sendo apurados nesse processo, e o senhor, na qualidade de preposto, o senhor deveria ter conhecimento. Excelência, a prova é documental. Uma pergunta. Esse procedimento administrativo está juntado aos autos? Doutor Rick? Consta, excelência. O procedimento administrativo está juntado aos autos, porque não adianta ficar perguntando coisas que devem estar ou está documentado ou não está. Sim, a prova é documental, excelência. Está revisando coisas que estão documentadas, não faz sentido. A gente vai passar o dia inteiro aqui e não vai sair do lugar, não vai terminar o depoimento do preposto. Só tem alguma pergunta que realmente faça diferença na defesa dos fatos alegados? Excelência, mas os pontos controvertidos foi justamente a regularidade desse processo administrativo. Não, o ponto controvertido em relação a isso é se foi dada a oportunidade a ele para ele se defender. Pois é, e as perguntas elas estão os detalhes, discutir ponto a ponto de todo o processo administrativo. E as perguntas através de depoimento eu acho desnecessário. Não, porque assim, a oportunidade de fazer perguntas que realmente corroborem o que o requerente alega. É porque, como foi fixado o ponto controvertido, eu acho que essas perguntas elas dizem respeito ao que a senhora está dizendo. Bom, se é o que está aqui, o senhor está perguntando o que está na ata, o que está não sei o quê, se as testemunhas foram ouvidas, está registrado. Enfim, se houve notificação, a notificação está lá. Então... Não, eu estou perguntando por que não há, excelência. Se não há... Tem mais alguma pergunta? Pois é, em relação a essa pergunta, eu perguntei quantas pessoas foram ouvidas e em que qualidade. Ele disse que ele não se recorda quantas pessoas foram ouvidas. E a qualidade dessas pessoas, se é testemunha, se é vítima, se é informante, o senhor se recorda, sabe dizer? Eu repito, excelência, eu não fiz parte da comissão. Eu não fiz parte dessa comissão, eu não acompanhei, desculpa, doutor, eu estou respondendo a pergunta. Eu não acompanhei esse processo, esse procedimento, mesmo porque minhas atribuições na faculdade não era acompanhar procedimento administrativo.
tá? A não ser que eu fosse convocado pelo diretor-geral, através de portaria, para que fizesse parte de alguma comissão, como eu já fiz, de outros alunos de outros cursos, mesmo porque não era praxe da faculdade que a coordenação do curso a qual o aluno está relacionado não fizesse parte da comissão, tá? Então, eu participava de comissão, por exemplo, de alunos de pedagogia, aluno de turismo, a gente não participava de alunos de direito. Então, essa questão, exatamente essa questão, quem pode dizer é certamente quem participou daquele momento, tá? Quem fazia parte da comissão. Eu não fazia parte da comissão. Certo. Mas uma pergunta. Tem, sim. No depoimento do autor, no termo de declaração dele, que ele prestou perante a comissão processante, existiu um pedido, né, de acesso aos documentos, né? Eu queria saber se esse pedido ele foi atendido. Desculpa, eu não fiz parte da comissão, não partiu de mim, enquanto hoje eu sou preposto, ou naquela época eu era o coordenador adjunto, não partia de mim essa determinação de conceder ou não a solicitação. Eu não fiz parte da comissão sindicante. Certo. Entendeu? Então, desculpa, só para complementar, quem determinava isso é a própria comissão. Certo. Foi produzido prova documental nesse processo administrativo? Eu não me recordo. Eu me lembro que o cerne, o objeto, era apurar as ofensas do aluno Jonas à senhora diretora acadêmica, professora Nilda Castro. Só pela ordem, mas assim, questionar se tem prova documental, ou tá no documento ou não tá. A prova é documental, então não tem sentido a pergunta. Doutor Henrique, por favor, seja mais objetivo. O senhor tem mais alguma pergunta? Não, somente essa, excelência. Ok. Então, o seu depoimento está encerrado, seu Olavo. Obrigada. A partir de agora, o senhor não pode mais interferir, tá? O senhor pode, por favor, permanecer, mas sem interferir. Vamos ouvir agora o depoimento da primeira testemunha do requerente. O depoimento da primeira testemunha apresentada pela requerida nos autos do processo 082-6591 de 46/2019, o senhor Alexander Rodrigues Ferreira. Bom dia, senhor Alexander. Bom dia, excelência. Senhor Alexander, o senhor é funcionário da faculdade? Sim, senhor. Eu sou professor e coordenador do curso de Direito da instituição. Bom, dado o seu vínculo com a empresa, eu vou ouvir o senhor na qualidade de informante. Tá? Então, vamos lá. Senhor Alexander, o senhor já trabalhava na faculdade quando aconteceu o fato alegado pelo seu Jonas? Sim, excelência. O senhor sabe dizer como é que foi instaurado um procedimento administrativo para a decisão que culminou com o desligamento dele da faculdade? Sim, excelência, sei. Ele foi notificado disso? Ele teve a oportunidade de se defender? Sim, senhor. O senhor participou dessa sindicância, desse procedimento? Não. Foram indicados 3 outros colegas da instituição que compuseram a comissão. O advogado da requerida tem perguntas? Doutor, o senhor tem perguntas? Tem, sim. Pois não. O senhor sabe informar qual foi o motivo que ensejou o desligamento do senhor Jonas? O fato que aconteceu foi, em um determinado momento, na coordenação do curso de Direito, o requerente foi para conversar comigo, para tomar ciência de um dos requerimentos que ele havia protocolado, solicitando revisão da nota de uma avaliação.
Durante o nosso diálogo, ele solicitou cópia do documento, fez a leitura do documento, tomando ciência das informações ali contidas, e pediu cópia do documento. Eu informei a ele que, naquele momento, eu não poderia prover cópia física do documento, uma vez que eu não estava autorizado pela minha superior hierárquica, que era a diretora acadêmica da instituição. E aí ele perguntou quem era, eu falei, a diretora acadêmica é a professora Enilda Ferro Castro. E aí eu encerrei o atendimento com ele, e ele se ausentou da minha sala. Alguns minutos depois, eu fui convocado até a sala da diretora acadêmica, porque o Jonas havia se dirigido até lá para conversar com ela, e quando eu entrei na sala, ele estava se dirigindo a ela de forma ríspida, indelicada, desrespeitosa, ela sentada à sua cadeira de trabalho, ele em pé, gesticulando, proferindo palavras desabonadoras, e aí, ao passo, na sequência, o supervisor de segurança, o senhor Alcino Batista, chegou, convidou o senhor Jonas a se retirar e ele deixou a instituição. Saiu, não foi embora naquele dia. Senhor Alexander, aqui, esse processo, na verdade, ele não é um refazer o processo administrativo. Perfeitamente. Então, a gente precisa se ater aos pontos controvertidos, que são... Perfeitamente. Já houve um procedimento, que isso é fato incontroverso. A questão é, desse procedimento, foi dada oportunidade para o requerente se defender? Sim, senhora. Ele foi notificado? Sim, por escrito, inclusive. O senhor sabe dizer quem foi que fez essa notificação? Essa notificação é pessoal, é através de e-mail? Como é que ela é feita? Não, foi gerado um documento pelo presidente da sindicância. Esse documento foi encaminhado à coordenação do curso e o Jonas o requerente foi convidado a ir à coordenação. Na coordenação, ele recebeu uma cópia e opôs a sua ciência no documento. Foi dessa forma que houve a notificação. Certo. E dos atos praticados pela comissão, ele foi notificado? Sim, ele recebeu a informação no dia, ao que me consta, ele recebeu a informação no dia em que ele compareceu para prestar os esclarecimentos, para tomar conhecimento do que havia sido apontado com relação a ele, e aí foi dada a oportunidade a ele para que desse a sua versão da situação e apresentasse o nome de quem ele queria indicar como testemunhas. Isso aconteceu na sala do escritório de escola da instituição, onde normalmente esses procedimentos eram conduzidos. Mais alguma pergunta, doutor? O senhor sabe informar se a professora Enilda foi ouvida nesse procedimento? Sim, ela foi ouvida, sim, em um momento posterior. E o senhor chegou a ser ouvido também? Não, a minha manifestação se deu por meio de documento escrito. Eu fiz uma CI, uma comunicação interna, e foi esse documento que foi dirigido à comissão de sindicância. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. O advogado do requerente tem perguntas? Tenho sim, excelência. Pois não. Eu gostaria de saber se o autor ele foi notificado para responder às acusações antes ou depois da audiência que colheu a oitiva do autor. No momento da oitiva. No momento da oitiva, ele já saiu intimado para responder a acusação, é isso? Sim, ele compareceu, prestou os esclarecimentos, ou seja, deu a versão dele do que havia acontecido, no momento em que a comissão comunicou a ele que ele poderia apresentar a relação de testemunhas que poderiam ser ouvidas, se fosse o caso, para corroborar o que ele havia informado. Nesse momento, já passou a fluir o prazo para ele responder as acusações, é isso? Para ele, não, vamos lá. Ele tomou conhecimento naquele momento e ele foi ouvido. E dali foi designada uma nova data, solicitando a ele que informasse quem seriam as pessoas que ele gostaria de ser ouvido. Foi marcada uma outra audiência?
um outro momento para que ele apresentasse o nome das pessoas, ou seja, foi estabelecido. Eu não estou entendendo esse outro momento. Foi redesignada uma nova audiência? Foi marcado um prazo para que ele informasse as pessoas que ele gostaria de serem ouvidas, para que essas pessoas fossem convidadas a comparecer. Não saiu dali com uma data de uma nova oitiva, mas com uma data para que ele apresentasse o nome dessas pessoas. Certo, mas eu estou lhe perguntando o seguinte, se a partir dessa data que colheu o depoimento dele, se ele já saiu intimado para responder às acusações, para fazer a defesa. Sim. Então, a partir desse momento já começou a fluir o prazo, é isso? Sim. Ele responder? Sim. Certo. Houve um pedido dele para que fosse fornecido as documentações que a própria comissão disciplinar não teve acesso. A minha pergunta é, mesmo nessas condições, o prazo começou a fluir para que ele respondesse à acusação, sem ter as provas para tomar conhecimento do que ele estava sendo acusado? Mesmo assim? Doutor, infelizmente houve um erro de construção na sua pergunta, ela não ficou clara o suficiente. Tá, eu vou lhe responder. No termo de declaração, está no processo, no termo de declaração consta que algumas documentações a comissão ela não teve acesso. Então, ela não podia fornecer para o autor. A pergunta que estou lhe fazendo é o seguinte: o senhor disse que, a partir da audiência, o prazo para ele responder à acusação já começou a fluir. Então, estou lhe perguntando se, mesmo nessas condições, sem o autor ter acesso a todas as documentações referentes à acusação, mesmo assim, o prazo para ele responder à acusação começou a fluir? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu desconheço essa informação de que no momento em que ele foi ouvido pela comissão, os documentos não estavam com ela, com a comissão, uma vez que, no momento da instauração da comissão, ela já possuía os documentos que foram produzidos pela coordenação do curso, ou seja, por minha pessoa, e pelo coordenador de segurança, o senhor Alcino. É estranho, né? Porque o senhor participou da comissão e está lá no termo de declaração. Doutor, Tem mais perguntas, excelência. Ok. As considerações do senhor faz nas suas alegações finais. Então, ok. Excelência, se me permite 10 segundos. Em momento algum, eu afirmei que eu fiz parte da comissão. Os membros da comissão eram 3 servidores funcionários da instituição. O que consta da sindicância foi a minha manifestação comunicando à direção a ocorrência do fato para que se investigasse, para que se apurasse o que aconteceu. Foi essa a minha participação. Eu não participei ativamente da comissão. Ok, certo. Então tá, o seu depoimento está encerrado, tá? Obrigada por ter comparecido. O senhor pode sair, mas sem se comunicar com as outras testemunhas. Excelência, eu vou pedir que ele fique só um pouco recuado aqui para trás, dentro do alcance da câmera, tá? Para garantir a comunicabilidade, tá? Ok? Ok. A segunda testemunha... Chega mais perto um pouquinho. A senhora que ouve bem? Eu que não entendi. Não. Ela está perguntando, fala com ela, se a senhora ouve. Estou ouvindo muito longe, mas estou. Ok. Se tiver como aumentar o volume, doutor, aí... Para ajudar. Eu acho que está no máximo. Está no máximo, então vamos lá. Tá, agora Chega mais pertinho. tá perto já. Certo. Então, vamos. Iniciando o depoimento da segunda testemunha apresentada pela requerida nos autos do processo 082-6591, dígito 46/2019, a senhora Enilda Ferro Castro. Isso. Bom dia, dona Enilda. Bom dia. Dona Enilda, a senhora é funcionária da requerida? Isso, eu sou funcionária da instituição e tenho a função de diretora acadêmica na instituição. Ah, ok. Bom, dado o seu vínculo com a empresa, eu vou ouvir a senhora na qualidade de informante também. Tá? Ok. Vamos lá. Dona Enilda,
a senhora sabe dizer sobre o problema? Foi com a senhora o problema que originou o procedimento administrativo contra o senhor Jonas? Ele foi tomar conhecimento de um requerimento que ele solicitou na coordenação do curso, juntamente com o professor Alexandre, que é o coordenador, e após esse momento, ele queria uma cópia do documento e não tinha sido autorizado, né, pelo Conselho Superior para que Alexandre entregasse o documento. E aí ele queria uma cópia do documento e Alexandre disse que não tinha permissão de entregar, porque havia sido informado pelo superior dele. E ele perguntou quem era o superior de imediato sou eu. E aí ele desceu, né, a coordenação é no primeiro pavimento, a minha sala é no térreo, e ele desceu e adentrou a minha sala já com gestos e falando alto e aquela coisa, e eu pedi a presença do professor Alexander. E aí, quando ele chegou, ele já estava falando, gesticulando, que, na realidade, naquele momento, através dele, eu nem entendi o que é que ele queria. E aí, o chefe de segurança, que é o senhor Alcindo, veio até a minha sala e pediu que ele se retirasse. Né? A forma que ele estava conduzindo o pedido dele, a forma que ele estava se dirigindo a mim, e ele pediu que ele se retirasse e ele se retirou. Certo. O procedimento, foi instaurado o procedimento administrativo, correto? Foi isso. Desse procedimento administrativo, o seu Jonas foi notificado? Sim, foi notificado. Foi dada a oportunidade para ele se defender? Sim, foi. Okay. O advogado da requerida tem perguntas? Sim, excelente. Só quero saber se a senhora foi ouvida pela comissão? Isso, a senhora foi ouvida pela comissão? A comissão chamou, eu falei tudo aquilo que aconteceu, que foi aquilo que eu acabei de relatar. Mais alguma pergunta, doutor? Não, excelência. O advogado do requerente tem perguntas? Não, excelência, não, tem não. Ok, então o seu depoimento está encerrado, dona Nilda. Obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade. A senhora já pode ir. Vamos ouvir agora Ivana Souza Santos. Testemunha apresentada pela requerida nos autos do processo 082-6591, dígito 46/2019. A testemunha Ivana Souza Santos. Bom dia, seu Ivan. Bom dia, excelência, bom dia a todos. O senhor é funcionário também da requerida, da faculdade? Sim, sou funcionário e eu exerço a função de gerente de infraestrutura na instituição. Ok, bom, como o senhor tem vínculo com a empresa também, eu vou ouvir o senhor na qualidade de informante. Tá? O senhor já trabalhava aí na faculdade quando aconteceu o fato alegado por seu Jonas? Sim. Na verdade, eu trabalho desde 2005. Ah, tá. O senhor presenciou, o senhor acompanhou o procedimento administrativo? Somente no tocante à oitiva dele, do senhor Jonas, na comissão, mas no âmbito do processo como um todo, eu não participei nas situações. Na comissão que ouviu ele, ouviu as outras partes envolvidas, eu fiz parte da comissão do que fez essa oitiva. Não mais do que isso. Ah, ok. O senhor sabe dizer se desse procedimento administrativo, se o senhor Jonas foi notificado? Ele foi notificado do procedimento? Eu não sei informar com precisão se através de documento.
O que eu posso dizer é que o notificado ele foi da oitiva dele na comissão. Certo. O senhor estava presente no dia da oitiva? Sim. Nesse dia da oitiva, ele foi notificado para apresentar defesa ou alguma outra coisa? Sim, sim. Foi depois da oitiva dele, das outras partes, foi perguntado se queriam produzir mais alguma prova, consubstanciar, e foi dado. Ele disse que queria apresentar a oitiva de alguém que presenciou, que então foi dado um prazo para ele para apresentar essas pessoas, testemunhas para serem ouvidas. O advogado da requerida tem perguntas? Tem, Excelência. Pois não. Senhor Ivan, o senhor Jonas chegou realmente a pedir para produzir alguma prova ou não? Não, na verdade não. Foi oferecido a ele, foi perguntado a ele se ele queria produzir mais provas. Então, se quisesse, teria se dado um prazo. Eu não me recordo exatamente de qual prazo que foi dado, se 10 dias. Eu acredito que tenha sido em torno de 10 dias para apresentar essas novas provas. Só que daí não mais teve retorno para prosseguimento da ação, da oitiva, propriamente dito. Mais alguma pergunta? Não, Excelência. O advogado do requerente tem perguntas? Tem, Excelência. Pois não. É o seu Ivan, né? Isso. Seu Ivan, o senhor disse, se não me falha a memória, que o senhor participou da oitiva do Jonas, do autor. É isso mesmo? É isso, com certeza. Com certeza está assinado em ata em alguma... Não sei se faz parte do processo, mas está assinada a minha assinatura aposta lá. Pois é. Nessa ata que o senhor se refere, consta que o senhor estava ausente e não consta a assinatura do senhor. O senhor sabe me dizer por quê? Não. O senhor quer falar sobre essa situação? Não. A audiência, a oitiva do Jonas, e o Jonas vai confirmar. Eu participei aqui mesmo, nesse local, nesse ambiente aqui, no sindicato, Pois é, no documento, na oitiva dele, que está no processo, não consta a sua assinatura e consta a informação que o senhor estava ausente. Eu queria saber o que o senhor tem a falar sobre isso. Se o senhor quiser... Eu jamais iria colocar aqui, seria muito mais cômodo para mim dizer que eu não participei. Se o senhor quiser, eu posso pedir para... Só um minuto. O senhor sabe dizer se o seu Jonas respondeu a mais de algum procedimento, na faculdade, ou só teve esse? Não, eu estou entendendo que é mais de um, porque se eu participei de um, então... Eu quero saber se o senhor sabe, se o senhor ouviu dizer Não sei dizer se teve mais de um. Ok. O senhor sabe dizer qual era o fato o senhor lembra qual era o fato que estava sendo apurado nesse procedimento? Estava o fato da conduta intempestiva do senhor Jonas, questionando da maneira assentosa, de maneira com a diretora acadêmica, alguns questionamentos de ordem acadêmica que eu não sei aprofundar, e que, a partir daí, gerou a necessidade de ser criada uma comissão. Okay. Pronto. A partir daí, só é que eu tenho conhecimento do fato. Certo. Anteriormente, o que aconteceu nos ambientes, o que provocou, isso aí, eu não sei informar. Prefiro não entrar no... Essa pergunta foi só para a gente delimitar se estamos falando do mesmo procedimento. Pois não. Mais alguma pergunta, doutor? Eu queria que ele respondesse o que eu perguntei, Excelência. E, se possível, mostrar para ele a ata para ele explicar. Por que em audiência ele está relatando que ele esteve presente na audiência, que colheu o depoimento do autor, aqui em audiência ele está declarando isso.
E se na ata consta que ele estava ausente e não consta nenhuma assinatura dele. Eu quero saber por quê. A razão disso. Bom, doutor, ele já disse que não sabe explicar, né? Eu gostaria que fosse apresentado para ele o processo de sabe o ID, se o senhor está Sei. me diga o ID, fica mais fácil a gente localizar aqui. É 2236-0091. Só que tem que espelhar. É o termo de declaração. Não, tem que arrumar para mim aqui. Arrumar como apresentador. Conseguiu? Não, mas isso não é uma ata, não, doutor. Isso aí é um relato. Não, tem o depoimento mais embaixo. Em termos de declarações. Aí, bem aí, consta a informação bem aí, ó. O membro ausente foi o senhor Ivan. Tá bem aqui. Em audiência, ele disse que estava presente na audiência. Eu queria que ele explicasse. Essa incongruência. Aí não é. Um membro ausente. Sim. E consta a assinatura dele também. Ele disse que assinou, não consta. O que o senhor tem a explicar sobre esses fatos? Senhor Ivan, de fato, consta na ata, pelo menos desse ato aí, volta lá. Bom, já bem aqui, sobre aí, apareceu o meu nome bem aí com a assinatura. Oi? Apareceu o meu nome bem aí com assinatura, escrito entre parênteses, membro. Só um minuto. Em algum setor desse bem daqui, desse documento apresentado agora, apareceu o meu nome. Certo, Aí. vamos ver aqui. Não, mas aí é um relatório, deixa eu ver aqui. Aí é o parecer conclusivo da comissão. Isso aqui é um parecer, senhor. Conclusivo. O que a gente está No parecer consta a sua assinatura, mas no dia da oitiva do senhor Jonas, consta aqui que o senhor não estava. É isso. É uma informação, essa contradição aí, eu não sei informar com precisão o que é que aconteceu, não. O certo é que eu estava presente. Agora, se no termo de declaração, o porquê que não está meu nome? Ok, certo. Mais alguma pergunta, doutor? Só para... ele disse que o seu nome consta, mas disse que só estava ausente. Quem é que estava presente nessa audiência? O senhor sabe dizer as pessoas que estavam presentes? Estava o professor Mauro Lerai. Quem mais? Ele está olhando para o lado, excelência. Não, espera aí. Eu me permito, pelo amor de Deus. Eu me permito. Senhor, mantenha-se olhando para frente. Pois não, pronto, bastava Ok, responda. bastava essa orientação. Eu não sou da área do direito, não costumo estar frequentando... Olha, eu vou repetir o que eu já disse, mas no início da audiência, não há necessidade nenhuma de se acirrar os danos. Nós estamos aqui para esclarecer fatos. Pois não. O dever de urbanidade é de todos para com todos. Responda, seu Ivan, por favor. Quem era que estava presente no dia da oitiva de seu Jonas? Professor Mauro Lerai. Tinha mais um membro que eu não me recordo. Ok. Mais alguma pergunta, doutor? Tinha quantas pessoas? Eram três.
Eram 3 pessoas comigo. O senhor participou do parecer conclusivo da comissão? Sim. Participou? Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Então, o seu depoimento está encerrado, senhor. Tá? Obrigada por ter vindo, ter comparecido. O senhor já pode ir. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom, considerando encerrada a instrução processual e como praxe aqui da vara, após ser disponibilizado no canal do YouTube e os depoimentos, inicia o prazo comum de 15 dias para os senhores apresentarem suas alegações finais em memoriais. Ok? Perfeito, excelência. Então é isso. Bom dia. A audiência está encerrada. Bom dia. Até mais, então. Até mais. Bom dia, até logo, excelência. Até.